Olá, boas-vindas ao Atipicidades, um podcast original Atip. São Paulo, quase final de 2021. A finalização da terceira edição do Autismo Tech foi repleta de emoções. Todas as pessoas que participaram se sentiram tocadas com uma final com depoimentos sobre a importância da conexão com a comunidade, a importância de autistas adultos se conectarem com outros autistas adultos, a importância da representatividade. E nisso eu, Caio Bogos, estava ainda mais emocionado por ter contribuído para a entrega de mais uma edição desse projeto tão importante para nós, mas, acima de tudo, emocionado porque estávamos conseguindo genuinamente impactar a vida das pessoas. Salve pessoal, tudo na paz? Nesse episódio 4 vamos começar resgatando e evidenciando os pontos positivos sobre os processos de aprendizagem dentro de um hackathon com foco em treinamento em carreiras de tecnologia, como foi o formato da terceira edição. Só fazendo um recorte, um comentário rápido, o propósito do conteúdo desse podcast é preparar mais ainda a comunidade neuroatípica para participar de um hackathon, apresentar a história do projeto Autismo Tech, quem já participou, negócios reais que surgiram, pessoas que foram contratadas, mudaram suas carreiras e vidas para melhor, empoderaram-se e hoje são protagonistas da sua própria evolução. A edição de 2023 do Hackathon Autismo Tech é só em outubro e até lá a gente vai ter outros vários conteúdos, mais episódios do Atipicidades com participação de muita gente massa, onde a missão é tornar as coisas leves e práticas para que vocês tenham ótimas vivências em grupo, descubram novas oportunidades e reforcem talentos que já possuem e principalmente se desafiem a produzir um projeto real, uma solução digital ou não que pode transformar o mundo. Por que não? Hackathons são eventos intensos que desafiam os participantes a trabalharem juntos em um ambiente colaborativo e criativo para desenvolver soluções inovadoras para problemas específicos e reais. Um dos pontos positivos desses eventos é que eles fornecem uma oportunidade única para as pessoas aprenderem novas habilidades, se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente e outras oportunidades para aprendizado de habilidades valiosas que podem ajudar a alavancar carreiras, se iniciar no campo de tecnologia, produtos digitais, enfim, carreiras afins. A gente vai trabalhar diretamente com habilidades interpessoais de trabalho em equipe dentro de hackathons. Os participantes precisam trabalhar juntos para desenvolver uma solução e apresentá-la em um curto período de tempo, com construção de histórias e narrativas que apresentem essas soluções, basicamente essas ideias que vão sendo aperfeiçoadas ao longo do caminho. Então, comunicação, colaboração, liderança, apoio são partes fundamentais desse processo, sempre respeitando as individualidades, as formas de comunicação, cada pessoa em si, em sua totalidade. A gente já viu várias formas diferentes das pessoas se comunicarem e interagirem à medida que elas vão aprendendo como funciona o hackathon e só reforçando a mensagem, o Atipicidades tem exatamente esse propósito. Antecipar e dar mais previsibilidade para que a comunidade neuroatípica se prepare melhor para o Hackathon Autismo Tech. E não menos importante do que tudo que eu comentei é a rede de contatos. São pessoas que a gente leva para a vida, pessoas valiosas. Outro dia mesmo o Caio estava palestrando com uma ex-participante. Eu tenho contato com pessoas que já participaram do Hackathon Autismo Tech, que eu levei para a minha vida. Então não é só profissional, é um mix de tudo que nós somos. Quando a gente encontra, como o Caio também comentou, outros autistas adultos, outras pessoas que se parecem em desafios, em barreiras, em talentos, em sonhos. A gente já viu várias pessoas se conectando a partir de gostos pessoais também dentro de outras edições do Hackathon, e essa rede de contatos é muito valiosa e pode ser útil na sua vida em algum momento, tanto você precisando quanto você podendo ofertar alguma coisa. Certo, Caião? Certo. E a cada edição, é importante a gente comentar que a gente aprimorou, justamente a experiência do Autismo Tech, a fim de justamente trabalhar com acessibilidade de uma maneira verdadeira e genuína. Isso foi feito por meio de um trabalho de roteirização, previsão das atividades de uma maneira muito mais explícita e clara, ter uma rede de apoio para atendimento e acolhimento para as pessoas atípicas que participaram e participavam, conexão com os nossos parceiros educacionais e, acima de tudo, a questão da comunicação clara, verdadeira e direta.
Show, Caião. Acho muito massa você trazer esses pontos, além de contribuir com a comunidade, agrega também empresas que querem tornar seus ambientes mais inclusivos para talentos atípicos, né? E eu queria trazer um ponto aqui que são as principais lições aprendidas da terceira edição. Você teve aí diretamente relacionado a tudo que aconteceu na terceira edição, e aí seria massa você comentar um pouco mais sobre isso, Caião. Bom, só recapitulando, né, como é que foi a terceira edição do Autismo Tech. Primeiramente, a gente tinha trilhas de capacitação, ou seja, cursos rápidos em tecnologia que tinham uma duração prévia aí de 11 semanas, quase aí 3 meses de aprendizado. E a ideia dessas trilhas era justamente capacitar e ampliar o contato das pessoas autistas selecionadas com as organizações do nosso ecossistema. Esses cursos aconteciam de segunda a quinta, das 19 às 22 horas. Como ainda tudo era muito novo para nós, a gente adotou um modelo de bootcamp de tecnologia mesmo, mais intensivo. Está aí a primeira lição aprendida. A forma como a comunidade autista aprende é completamente diferente da forma como os neurotípicos aprendem. Uma jornada de muitas horas de estudo pode gerar uma sobrecarga e ansiedade. Por mais que tivéssemos toda uma rede de apoio, essa questão ficou muito evidente ao longo das 11 semanas. Mas alguém precisava fazer, e fizemos, mas aprendemos uma super lição. Um outro ponto importante de destaque nas lições aprendidas foi a necessidade de ampliarmos ainda mais as intersecções para além do autismo na nossa jornada. Ter padrões e critérios bem estabelecidos para incluir pessoas trans, pessoas pretas e mulheres ao longo dessa jornada, pois isso só enriquece e traz mais potencial de sucesso. E a última lição que eu queria destacar é a questão do trabalho em equipe junto aos times. Isso foi essencial para o nível de entrega das soluções da terceira edição do Autismo Tech, que foram muito acima da média. E essa questão de trabalho em equipe, o Gui vai trazer mais pra frente no episódio, certo, Gui? Isso mesmo, Caião. Bom, a gente falou de bastante coisa legal até aqui e a gente está adentrando a realidade de um hackathon e com todos os aprendizados de inclusão da comunidade neuroatípica no decorrer desses anos. Você falou sobre coisas valiosas, né? De roteiro, de rede de apoio, coisas que foram feitas no decorrer dos anos. Mas as coisas mudam um pouco quando o hackathon de fato começa. O relógio começa a passar mais rápido, tem um dia, uma hora, um momento específico que você tem que apresentar algo, né? E as coisas realmente mudam. E vale muito a pena antecipar alguns pontos no campo do design thinking, né, de ferramentas de inovação para prototipação e validação de ideias. E começando pela ideação, a ideação é um processo crítico em qualquer esforço de inovação e desenvolvimento de soluções. Crítico no sentido de você estressar as possibilidades que você tem na mão, você perguntar para as pessoas se eventualmente aquilo faz sentido para elas, se você é a prova viva daquilo que você está submetendo como ideia, porque você passou por alguns desafios que te fazem ter um tipo de conhecimento específico que pode ajudar uma determinada comunidade de pessoas, e é aí que a criatividade entra e realmente colocada em ação permite que vocês, potenciais participantes, comunidade, squads, times multidisciplinares, gerem ideias novas e que empolguem as pessoas para que possa resolver algum desafio que alguém está enfrentando, como eu falei. No entanto, é importante lembrar que nem todas as ideias geradas durante um processo de ideação são úteis e viáveis. Ao mesmo passo que nenhum tipo de sugestão é boba ou as pessoas devem ter vergonha de sugerir. Você não precisa às vezes falar, você pode ir no comentário e escrever. Você não precisa dizer na hora, você pode esperar a reunião acabar, a call acabar, a mentoria acabar e a partir daí falar. Ou você pode preparar uma ata, alguns tópicos prévios àquele determinado encontro que você vai ter com o seu time ou com o seu par, com a pessoa que você está trabalhando, e preparar as coisas para que o encontro seja mais produtivo. Mas ainda assim, nem tudo você vai levar para frente. Nesse ponto de vista, sob essa perspectiva, a ideação justamente é um dos pilares mais importantes do design thinking e ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso convidado especialista no tema, o grande Tessa, Gabriel Tessarini, amante de hambúrgueres e praias baianas. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Gabriel Tessarini, sou consultor de inovação, sou escritor e sou professor de gestão de produtos, gestão de projetos, metodologias ágeis e design thinking. Meu contato com a TIP, meu contato com o Autismo Tech remonta desde as primeiras edições desse hackathon, atuando como mentor, atuando como colaborador que dava mentorias, que dava tutorias para as pessoas participando desse projeto, tirando dúvidas pontuais. E atualmente eu estou como professor que auxilia nessas disciplinas de criação de produtos digitais, que auxilia nesses conhecimentos de design thinking. E falando mais aprofundadamente
profundamente de Design Thinking com vocês, é muito importante nós deixarmos claro logo nesse momento que o Design Thinking, pessoal, ele é uma abordagem criativa e colaborativa que se usa da empatia e da validação para resolver problemas complexos. Notem que, com exceção do nome, Design Thinking, em nenhum momento nós especificamos alguma habilidade, alguma técnica, alguma atribuição exclusiva da área de design, porque o Design Thinking, ele é o pensamento do design, os pilares que os designers aplicam para resolver esses problemas de forma criativa, de forma a atender o que as pessoas realmente têm de necessidade, de forma tangível, ou seja, com produtos, processos e soluções reais, mas de forma aplicada a toda e qualquer área do mercado que tem esses problemas. Independente se é da área de tecnologia, da área de jornalismo, da área de marketing, pedagogia ou energia sustentável, o Design Thinking ele pode sim ser utilizado. Se as pessoas têm um problema complexo, um conjunto de informações que até então não foi resolvida e que precise de colaboração, precise de assertividade, precise de criatividade para gerar isso de forma realmente solucionadora, de forma inovadora, o Design Thinking pode ser aplicado. A partir do momento que a gente identifica um ou mais problemas, compreende realmente quem são as pessoas do mercado, quais são as características, o que elas estão acostumadas, o que elas não estão acostumadas, o que elas fazem no dia a dia e o que elas não fariam de jeito nenhum, porque não faz parte da rotina delas, porque não faz parte dos desejos desse público, nós podemos então criar soluções realmente assertivas, ter ideias inovadoras que vão atender o que essas pessoas precisam realmente. Isso impede da gente gastar tempo, dinheiro, recursos da organização e da nossa própria energia pessoal para entregar uma coisa que nem vai fazer sentido para esse público, que essas pessoas não vão precisar, não vão utilizar de fato, porque não era aquilo que elas tinham necessidade. Então, com o Design Thinking, a gente consegue ter assertividade, validar o que realmente faz sentido para essas pessoas e, a partir disso, criar soluções corretas, soluções que elas não precisam ficar esperando anos a fio para ter alguma concretização, que elas realmente possam utilizar e que aquilo vai ser certo para elas. E algumas dessas técnicas de ideação, de criatividade, podem ser utilizadas de forma coletiva, de forma colaborativa, ou seja, usar várias pessoas participando dessas sessões ao mesmo tempo. Utilizar sessões de brainstorming, tempestade de ideias, cada pessoa anotando suas ideias, falando em público, realmente colaborando com essas ideias de forma síncrona. Todo mundo ao mesmo tempo podendo ter várias ideias diferentes para resolver uma determinada situação. Vale destacar aqui que nesse momento, pessoal, nenhuma ideia é certa ou errada. Contanto que ela seja ética e moral para o que está sendo avaliado, nenhuma ideia é necessariamente a solução correta e não necessariamente a solução errada, porque isso a gente vai testar logo na etapa posterior. Então, enquanto a gente não testa, toda e qualquer ideia é bem-vinda. A gente tem que sim ter uma grande quantidade de ideias para poder escolher futuramente qual realmente faz mais sentido para os recursos que a gente tem à nossa disposição. Contudo, caso não seja possível, ou caso não seja a melhor atuação para o time estar ali atuando presencialmente ou digitalmente ao mesmo tempo, ou seja, de forma síncrona, nós podemos utilizar-se de uma dinâmica chamada brainwriting, uma escrita das ideias, que pode ser feita de forma assíncrona. Cada pessoa tem nossas ideias no seu respectivo tempo, no seu melhor momento. Então, nós podemos explicar para as pessoas qual é o desafio enfrentado, quais são suas características, permitir que em determinados momentos do dia ou ao longo de vários dias, cada uma delas tenha suas respectivas ideias, anote sem nenhum medo, sem nenhum julgamento, sem nenhum preconceito e posteriormente essas ideias são reunidas e aí o time debate em conjunto em cima dessas ideias. Isso permite que mais ideias surjam no mesmo momento. Em vez do brainstorming, nós temos várias pessoas atrapalhando umas às outras, falando suas ideias em voz alta, impedindo o colega de pensar de forma mais democrática, como muitas vezes acontece, ainda que seja uma excelente dinâmica, uma excelente sessão, o brainwriting nos ajuda a que cada pessoa anote muito mais ideias, sem medo, sem julgamento, e depois nós avaliemos essas ideias com muito mais calma, com muito mais assertividade. Nós podemos usar várias técnicas de criatividade, como por exemplo a técnica Scamper, onde em cada uma das ideias que foi gerada, cada uma das anotações que foi feitas, muitas vezes até de produtos que já existem, nós podemos combinar ideias diferentes para criar uma ideia nova, nós podemos substituir determinada característica de uma ideia ou de um produto que já existe para algo que seja mais criativo ou que seja mais assertivo para o público que nós estamos avaliando. Nós podemos usar técnicas que avaliam o que um produto tem e o que um produto não tem, o que um produto faz e o que um produto não faz, e a partir disso suprir as lacunas,
preencher todos esses espaços em brancos para atender as necessidades do que o público realmente possui. Se a gente pega exemplos de produtos, de processos que já existem, isso impede a gente de gastar tanto tempo, tanto recurso criando algo incrivelmente maravilhoso do zero. A gente pode sim usar inspirações, a gente pode usar exemplos, referências do que tem no mercado, do que as pessoas estão acostumadas, e a partir disso entregar as mesmas características que as pessoas realmente já precisam, do que for realmente mais importante, e claro, entregar coisas novas, características que esse público não tinha em determinado produto. Então a gente substitui uma determinada necessidade, um contexto, por algo que realmente é inovador, que é mais rápido, que entrega mais soluções ao mesmo tempo, que com uma mesma faixa de preço o cliente possa receber mais valor agregado, eu digo, mais utilidade. Então, nessa etapa de ideação, a partir do momento que a gente entende que as pessoas realmente precisam, quem de fato é esse público, a gente consegue usar essas etapas, essas dicas, essas ferramentas de criatividade para combinar ideias diferentes, sendo elas já existentes ou não, substituir elementos que não existam numa ideia por elementos que estão participando de outra ideia, adaptar uma ideia para um formato digital ou para um formato físico. Então, usando essa inspiração para criar algo que seja mais assertivo para as necessidades que nós vimos e que, claro, ainda assim seja extremamente inovadora, que agregue valor para um público que tinha necessidades que não eram atendidas até o momento que você teve, que testou e que lançou essa ideia de muito sucesso. É isso aí, Tessinha. É por isso que a validação de ideias é tão importante. É durante esse processo que as equipes realmente podem analisar as ideias geradas durante essa fase, determinar quais são as mais promissoras, as mais viáveis. As equipes também podem avaliar cada ideia em termos da sua capacidade de resolver problemas e a sua viabilidade técnica de implementação, se é uma ideia baseada em escala ou se ela é uma ideia muito customizada e que vai no longo prazo fazer a diferença em determinado tipo de comunidade de pessoas no público-alvo que vocês pretendem atingir. E se em algum momento as ideias não surgiram ou se você não tem nenhuma ideia, não é por isso que você vai deixar de se inscrever no Hackathon, né? A gente está aqui como organização, staff, rede de apoio para te conectar com outras pessoas nessa comunidade, onde você a partir daí pode ter momentos de fazer esses movimentos de ideação e a gente te dá todo apoio para isso. E um ponto importante nesse processo que é desafiador, que é o processo de ideação, por isso que ele é tão maravilhoso, por isso que ele pavimenta tantos caminhos que hoje puderam mudar o mundo com soluções que atingem muitas pessoas, é necessário em algum momento do processo de ideação exercer o desapego, né? Não é tudo que é viável, não é tudo que vai para frente. Algumas ideias podem parecer incríveis durante essa fase, mas quando colocadas à prova no mundo real, ou se você buscar referências de quem já porventura tenha feito aquilo, né? A gente vê ainda em muitos hackathons, independente do nível das pessoas profissional, se elas já conhecem o mercado de trabalho ou não, uma carência muito grande de ver na realidade, perguntar para pessoas de verdade e principalmente ver quem no mundo está fazendo algo parecido com o que você está pensando. Isso pode te dar uma série de elementos importantes do que fazer e principalmente do que não fazer. Vai ter um momento, né, além da parte de desapego, um momento subsequente que está logo após ali ao momento de desapegar de ideias ou de pensamentos, partes dessas ideias que não dão tempo de serem consolidadas dentro do hackathon, que é justamente você ter a capacidade de pivotar. Você ter a capacidade de, no processo de desenvolvimento de soluções, você fazer ajustes de rota, você mudar o caminho daquela ideia a partir de feedbacks, de mentorias, a partir de conversas com especialistas, a partir de conteúdos que você foi buscar, de teses científicas que sejam, de um maior número de elementos possíveis que te permita reavaliar o caminho que você está seguindo. No caso da ATIP, por exemplo, quando o Caião participou lá atrás do Autismo Tech, a ideia era proposta para crianças como uma plataforma ali onde equipes multidisciplinares entre pais, cuidados terapêuticos, fonoaudiológicos, etc., estariam dentro do mesmo ambiente comungando sobre a esteira de desenvolvimento e evolução de uma criança autista. E à medida que a gente foi provocado, que o Caio foi provocado na primeira edição, ficou claro que deveria pivotar o modelo da sua ideia, do seu negócio, para a inclusão de autistas adultos no mercado de trabalho, uma comunidade extremamente invisibilizada nesse contexto ou que, para entrar no mercado de trabalho, esconde, mascara essa característica. Então, pivotar nesse caso foi isso, né? Seguir num caminho, ter um conhecimento sobre uma área específica, sobre um público-alvo, desenvolver essa ideia, desenvolver se for uma landing page, se for uma ideia de uma plataforma, se é um marketplace,
Se não é nada disso, se é uma rede de apoio como a Te Acolhemos da Charlene Leal, por exemplo, que ganhou uma das edições do Hackathon e que propunha o acesso a laudos e diagnósticos para pessoas neuroatípicas de maneiras mais sociais, com profissionais que doam tempo e que se dedicam para isso. Então, isso é muito importante, né? Tanto o desapego quanto o pivotar, e daquilo que não dá tempo de você colocar dentro de uma apresentação, da construção de uma narrativa, você coloca nessa visão de futuro. Né? No mercado de empreendedorismo, hackathons, startups e afins em maior ou menor complexidade de negócio e de ideia, fala-se muito em roadmap de continuidade, que nada mais é, no frigir dos ovos, no bom português, a visão de futuro daquela ideia. Ou seja, eu me preparei para o hackathon, eu tive mentoria, eu tive ideias, eu melhorei essa ideia, eu reajustei rotas no decorrer do caminho e eu não tive tempo suficiente de preparar tudo, obviamente, dentro do hackathon. Ou seja, ela se sustenta com a minha pesquisa, com o meu processo de validação e ideação até aqui, e para seguir existindo, eu vou precisar colocar algumas partes dessa ideia nesse roadmap de continuidade e nessa visão de futuro. E para fechar esse panorama completo aí de participação em hackathons, como o Caio comentou anteriormente, a gente precisa abrir um assunto não menos importante do que os demais, que é a questão de trabalhar em equipe, trabalhar em times multidisciplinares. Então, durante a jornada de desenvolvimento de soluções digitais, formam-se times e cada membro, cada pessoa, você que está nos escutando, traz habilidades e perspectivas únicas para desenvolver ideias, trazem a sua bagagem vivenciada. É preciso, como a gente já reforçou, respeitar as individualidades, as opiniões de cada pessoa, definir claramente papéis e responsabilidades. Se não der para definir no primeiro momento tão claramente assim, respeitem essas individualidades, porque isso vai aparecendo no decorrer do processo de desenvolvimento do hackathon, e isso é muito importante também para evitar sobrecarga de trabalho ou de qualquer outra natureza. Então as equipes devem aproveitar ao máximo as mentorias disponíveis, fazer pesquisa de mercado, entender melhor o problema, garantir que a solução atenda às necessidades previstas dentro das pesquisas de validação que vocês fizeram. Ou seja, não precisa as pessoas saírem na rua ou mandarem mensagem pelo WhatsApp com formulário ou pelo LinkedIn buscando respostas. Existem várias formas de você pesquisar e a gente vai falar sobre isso também durante a preparação do hackathon com os conteúdos que a gente tem, mas você já pode se instrumentalizando e se preparando daí para que você tenha uma experiência melhor possível dentro do hackathon. As equipes, junto com a organização, devem estar alinhadas e interagindo o suficiente para detectar gatilhos de sobrecarga e trabalhar juntas para dividir o trabalho e garantir que cada membro esteja confortável, seguro das atividades e do relacionamento que está sendo aprofundado com as pessoas que a cada dia estão no seu time participando do hackathon. Esse nível de clareza com relação à tolerância aos estímulos por parte das pessoas durante o hackathon, digamos assim, pode influenciar na definição dos prazos, nas entregas, no bem-estar da comunidade que está participando do hackathon, e é preciso que a gente busque esse alinhamento. Por isso que no decorrer dos anos eu acredito que o principal aprendizado do Autismo Tech foi o Caio ali com a TIP, com o pessoal, ter conseguido, né, ter esse contato tão direto com as pessoas que estão participando para garantir esse conforto e principalmente esse desenvolvimento pessoal que as pessoas apresentam e nos testemunham, né, Caião, a partir do momento que elas entram e saem da jornada do Autismo Tech. Exato, acho que é isso mesmo, acho que é uma, né, foi uma super aula aí, principalmente em relação à questão de trabalho em equipe, toda a jornada aí de design thinking, prototipação, validação de ideias, acho que tudo isso a gente vai acabar se aprofundando, né, num segundo momento, principalmente aí com a nossa experiência educacional que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, mas valeu aí pela aula, Gui. Bom, e aí eu queria só complementar, né, que desenvolver um bom trabalho em equipe é essencial justamente para o sucesso do hackathon, mas é bom a gente deixar explícito que trabalho em equipe não é sinônimo de interagir em excesso e também não é sinônimo de não respeitar suas próprias características. Então a gente sabe que a gente está lidando com os mais diversos tipos de perfis e isso precisa ser respeitado, tá? É importante que todo mundo tenha isso em mente. Cada pessoa tem um funcionamento bastante único e é necessário que a gente respeite isso. Por exemplo, não necessariamente você, que é uma pessoa atípica, por exemplo, tem que se comunicar de forma síncrona com toda a sua equipe. Isso pode ser feito de uma maneira assíncrona, ou seja, utilizando ferramentas de mensagens, e-mails, entre outros recursos que a gente tem disponíveis atualmente. E aí, já se encaminhando, né, já nos encaminhando aí para o final desse super episódio, quero puxar um gancho de como que a gente iniciou o planejamento para a 4ª edição do Autismo Tech, tá? A edição de 2022.
A gente teve uma experiência bastante interessante, né? Mas ao mesmo tempo desafiadora em relação às trilhas de capacitação, ou seja, os cursos que a gente promoveu aí ao longo de 11 semanas, ao longo da terceira edição do Autismo Tech. Como isso foi bastante desafiador, a gente aprendeu bastante, a gente tinha algumas proposições, nessa edição, na quarta edição, a gente optou por não realizar essa parte de capacitação, porque a ideia era justamente a gente voltar para o básico, entre muitas aspas, e executar a melhor experiência possível de hackathon para toda a comunidade. E foi isso que a gente fez. A gente começou esse planejamento da melhor edição do Autismo Tech até então, mas isso é assunto para o próximo episódio. Bom, é isso, pessoal. Antes de você sair, gostaria de pedir para você nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram é @autismo.tech e o nosso LinkedIn é autismotech. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais da ATIP, que é a realizadora desse podcast, que no Instagram é @atip, atip.io, e o LinkedIn também é apenas ATIP, beleza? Também nos siga e nos avalie aí nas plataformas de podcast que você está ouvindo nesse momento. Os novos episódios sempre vão sair a cada 15 dias. É isso, abraço.